Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Eu falo por ter atuado contra e mais a torcida do Corinthians. E eu considero, tá, de todos os clubes que eu enfrentei contra, a que mais incentiva, né? Não, eu nunca vi igual, porque eu ia jogar em Belém do Pará, chegava no aeroporto, era uma loucura. Onde jogava no Brasil, os caras estão lá. É um bando de louco mesmo. Claro, tem momentos que eles passavam do limite, né? Na época era loucura, assim, de você não poder sair de casa. Tava naquele jogo que invadiram o campo. Aquele ali foi um momento baita bola fora da torcida, né? Que não deixou nem o jogo acabar. E foi tenso aquele jogo. Mas é isso, quando tá ganhando E você participou daquele time de Galácticos lá, né? O time era bom também, ajudava muito. E esse bola fora meu foi lá nessa época aí, mas é um bola fora engraçado, assim, né? Vamos dizer assim. Esse eu passei de boa. Mas não tem recordação, assim, de alguma coisa que eu queira apagar, assim. Sim. Muitos falam de eu ter saído jovem da Europa para o mundo árabe, mas eu não me arrependo, não, porque né, a gente tem vários amigos hoje que parou de jogar e infelizmente se encontra em um momento difícil. Difícil. E quem joga bola sabe. O cara tem uma família por trás. Envolve muitas coisas, não parte só da gente tomar essa decisão. Claro que hoje, mais maduro, eu consigo ter essa visão, mas na época a gente é muito influenciado por vários interesses em torno. Nil, eu quero que você... porque a gente sempre teve, né? Mesmo jogando no Internacional, aquele time de vocês de 2005, né, que a gente foi até as últimas rodadas disputando o título, que foi um título muito contestado, mas isso não vem ao caso, até porque o time de vocês era muito bom mesmo. E tinha nomes ali que mesmo a gente, estando em outra equipe, eram nomes que chamavam atenção. Você, Tevez, Mascherano, jogadores diferenciados demais. Eu quero que fale um pouquinho do Tevez, cara, porque as pessoas têm curiosidade para saber do Tevez. E vocês formaram uma dupla, e a gente estava falando antes aqui, uma das melhores duplas que o futebol brasileiro fez. Vocês tiveram aqui um campeonato brasileiro que, se não era você marcando, era ele marcando os gols. Então, aquilo lá foi, tipo, a minha decisão de voltar já para o futebol brasileiro, né, apenas um ano e pouco na Europa, foi um pouco... vamos dizer assim, não precipitada, mas com a cabeça mais madura. Claro que eu não voltaria, que eu tinha mais 3, 4 anos de contrato com o Lyon da França, mas aquela objeção de querer jogar e tudo mais, apareceu a oportunidade de voltar para o Corinthians em 2005, um Corinthians diferente do que eu acompanhava até então, né? Com a empresa por trás, que era MSI. MSI, do Kia. O Kia teve lá em Lyon, sentou comigo, apresentou o projeto, eu já conhecia, porque o Tevez já estava aqui, o Carlos Alberto, o Roger, E todos os jogadores que já tinham passagem pela Europa, isso aí também me motivou também. Eu falei, o projeto é bacana e tudo mais. Você escolheu jogar no Corinthians. E aí foi uma oportunidade que apareceu, né? Na verdade, eu até brinco que eu fui a terceira opção deles. Eles foram atrás do Luiz Fabiano, que estava no Sevilha na época, não conseguiram. Foram atrás do Wagner Love na Rússia, não conseguiram. Eles queriam um 9. E eu nunca fui um 9 do jeito que eles queriam. E aí, no caminho, passaram em Lyon. E aí, no entanto, eu lembro até hoje a minha apresentação, me orientaram, fala que tu é 9, porque a pressão da imprensa era que eu não era um 9. Centroavante. Assim, eles queriam um centroavante. Centroavante. E aí eu lembro, eu falei, não, eu vim pra fazer gol no Corinthians. Depois eu penso hoje, falo, o que eu fui falar? 20 anos, tinha 20 anos, 21, que responsabilidade que eu fui assumindo, a torcida, 30 milhões de torcedores. E aí cheguei nesse time badalado, sabia que eu ia enfrentar o que eu enfrentei, né, que era muita vaidade, era tudo jogadores já considerados novos talentos, já com salários astronômicos para a época. Um clube onde tinha muita turbulência, né, política também, que era o do Alib, né, Zicuri, que era o presidente e vice da época, que já estava há muitos anos no clube. E uma decepção foi que eu cheguei num clube onde não tinha nem centro de treinamento, onde você tinha um contrato fenomenal, e eu era acostumado aqui no Inter, que era tudo organizadinho, E aí treinava onde? Parque São Jorge? Parque São Jorge, com o armário do Birubiru, da época de bolinha. Sério? E no Parque Ecológico, que era um container, que isso só veio mudar depois da vinda do Ronaldo pra cá. Era um container com 2, 3 chuveirinhos elétricos, pai. Aí tu olhava jogadores milionários, estrela, tu treinando no Parque Ecológico, lá com o campo, você tava jogando e caindo pipa na tua cabeça, era coisa de maluco, ninguém entendia aquilo. Reclamar o tempo todo.
Era muito, tipo, tinha muito dinheiro por trás da empresa, mas tinha o básico que é fundamental, a estrutura não tinha. Entanto que hoje tu vai lá, é uma das melhores estruturas do Brasil. O Corinthians, que é hoje, depois da era Ronaldo, baita sendo treinamento. Só que dentro de campo se entendia porque era tudo jovem, talentosos, o time jogava fácil, assim, no sentido de até mesmo algum jogo que não estava dando certo, você tem a individualidade de cada um ali que acabava decidindo. Como é que era uma química muito boa com o Tevez, né? Que foi pois eu ia pedir para ti. Jogar com 2 atacantes. Que na época ainda estava surgindo, depois do Guardiola ali, aquela coisa de jogar o Podre. Por ser argentino, não tinha uma treta assim, nada? Nem um pouco, de boa? Nem falava Porque tinha quem? Mascherano? Eu nem falava, o Tevez era muito calmo. Tinha Mascherano, Mascherano, Tevez. Tinha mais um, né? Seba, zagueiro. Seba, zagueiro. Aí Carlos Alberto, Roger no meio. Tinha o Marcelo Matos, Rosinei, o Marinho. Timaço. O Fábio Costa. A gente brinca Fábio com o louco Costa, o goleiro, Fábio com o lance do Tinga aquela vez lá, que deu. Fábio Costa. Lembra o lance do Tinga? Então, do Tinga, Isso era o Fábio era um Costa. baita de um time, então... Foi bom no sentido de visibilidade, que na época, infelizmente, era Corinthians e Flamengo que tinha. Hoje a gente, infelizmente, já vê Inter e Grêmio bate cabeça com cabeça, tanto dentro de campo, mas na época era Inter e Flamengo que era visibilidade nacional, mundial. Não tinha tantas redes sociais e tudo mais. E como é que era ficar... E os caras que ficavam no banco, cara, com todas essas estrelas, como é que funcionava isso aí? Cara ficava, tinha os muita caras vaidade, deixavam... muita briga interna em treinar. Vazou várias brigas aí nos treinamentos, de vaidade, mas dentro de campo o resultado vinha e apagava tudo, mas era conturbado, assim, porque era só jogadores promissores, diferentes pensamentos, só que dentro de campo dava certo, né? Não tinha muita amizade fora de campo? Foi tudo que eu vivi, assim, do futebol, foi a melhor escola foi o Corinthians, de altos e baixos. É que a gente sempre fala, Zanella, tipo, era um time que a gente comenta assim. E no futebol, Nilmar pode falar isso. Tu cria laços de amizades, mas não amizade para te trazer para dentro da tua casa. Isso, é o dia a dia, o respeito que cada um tem com o outro. E quando cai lá dentro, tem que resolver. Mas ninguém precisa, não me dou bem com o cara, eu vou levar para minha casa. Não vou levar. Porque tu cria amizade, mas aquela amizade profissionalmente. Profissionalmente, sabe?